Boa tarde, gente. Meu nome é Felipe Cerqueira, sou estudante no curso de Ciências Biológicas no Campus 2 da UNEB, localizada no município de Alagoinhas, e hoje eu irei apresentar o meu trabalho de pesquisa que tem como título a avaliação do potencial antimicrobiano de extratos da macroalga Caulerpa mexicana, Sonda ex Catzin. Trabalho esse desenvolvido sob orientação do professor Dr. Edson de Jesus Marques. Bom, alguns problemas como o câncer, o desequilíbrio na produção de radicais livres e principalmente a resistência bacteriana, que se trata de um fenômeno natural potencializado pelo uso inadequado de antibióticos, representam alguns dos males que afligem a sociedade moderna, reduzindo a expectativa de vida no mundo inteiro. Esses fatores têm atraído a atenção de pesquisadores na busca de novas substâncias naturais com propriedades terapêuticas que solucionem esses e outros problemas com a maior eficácia. Entre os produtos naturais utilizados para o isolamento de compostos ativos, as algas marinhas mostraram ser uma fonte bastante promissora. O perfil bioativo, já observado em alguns estudos com macroalgas, sugere que muitos metabólitos secundários presentes nos extratos possam futuramente ser utilizados como fármacos ou como protótipos de novos agentes químicos. Na literatura, relatos sobre pesquisas científicas relacionadas ao potencial biotecnológico das algas ainda podem ser considerados insignificantes frente ao potencial que elas representam, em especial no território baiano, que conta com uma ampla costa litorânea e uma diversidade muito grande de espécies de macroalgas. Um dos trabalhos científicos encontrados com a Caulerpa mexicana foi esse de Mata 2012, sobre o potencial anti-inflamatório e antinociceptivo, tendo ambas as vertentes resultados positivos. Com isso, o objetivo desse trabalho foi avaliar a atividade de extratos da macroalga Caulerpa mexicana quanto ao seu potencial antimicrobiano. Com relação à coleta e ao preparo dos extratos, a coleta foi realizada na praia de Estela Maris, território pertencente ao município de Salvador, em setembro de 2018. O material coletado foi lavado com a própria água do mar para a remoção das impurezas e logo após foram separados os exemplares para a confirmação da espécie e deposição nos herbários da UNEB, o HUNEB, e da UFBA, o ALCB, através do método das exicatas. O restante do material foi posto em temperatura ambiente e em seguida na estufa a uma temperatura de 40 graus Celsius para completar a secagem. Após essa etapa, o material foi triturado e colocado em contato com os solventes em recipientes fechados durante 3 dias. A extração foi realizada por maceração em 3 extrações, seguindo uma ordem crescente com relação à polaridade dos solventes. Primeiramente foi adicionado o hexano, em seguida o acetato de etila e, por fim, o etanol. O solvente foi evaporado e o extrato estocado no freezer até o momento dos ensaios. Para a avaliação do potencial antimicrobiano dos extratos, foi utilizada a metodologia de difusão em discos, de acordo com a norma M2A8 da NCLL. Os testes foram realizados em triplicata na concentração de 100 mg por ml. Foram utilizadas as seguintes cepas bacterianas: Escherichia coli, Bacillus subtilis, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Micrococcus luteus e Salmonella cholerasis. E para o teste antifúngico, cepas de Aspergillus niger, Candida albicans e Candida glabrata. Seguindo com a metodologia de difusão em discos, a preparação da suspensão microbiana foi feita transferindo-se o inóculo diretamente das placas contendo colônias recém-cultivadas para tubos contendo solução salina estéril. Em seguida, o inóculo suspenso foi semeado em placas de Petri previamente preparadas contendo meio de cultura, H. Millerhinton no caso dos testes com as bactérias, ou o H. saborodextrose no caso dos testes com os fungos. A semeadura foi realizada com o auxílio de um suave de algodão, onde este foi embebido na suspensão microbiana. Posteriormente, foram aplicados discos de papel filtro contendo 10 microlitros de cada extrato produzido em triplicata. O mesmo volume foi adicionado nos discos utilizados como controle de DMSO e do antibiótico ou antifúngico. Ao final, as placas foram levadas à estufa bacteriológica para incubação a uma temperatura de 37 graus Celsius durante um período de 24 horas no caso dos testes com as bactérias ou 48 horas no caso dos testes com os fungos. Após o período de incubação, os halos foram medidos com auxílio de uma régua milimétrica.
Para avaliação da concentração inibitória mínima, foi utilizada a metodologia de microdiluição em caldo de acordo com Simonetti e colaboradores 2016. A determinação do MIC foi dada com base no grau de turbidez ou transparência observado em cada poço em comparação com o controle. Foram utilizadas as mesmas cepas bacterianas do teste anterior, com gradientes de concentrações entre os extratos e antimicrobianos variáveis. Para a realização desse teste, 100 microlitros do meio de cultivo foram distribuídos em microplacas. Em seguida, 100 microlitros dos extratos foram acrescidos aos primeiros poços e, após homogeneização e diluição seriada, foram inoculados em cada poço 100 microlitros de suspensão microbiana, obtendo assim diferentes concentrações. Como controle positivo foi utilizado o clorofernicol e como controle negativo o DMSO. As placas foram armazenadas em estufa bacteriológica a uma temperatura de 37 graus Celsius para crescimento por 24 horas das bactérias ou 48 horas para os fungos. Após o período de incubação, a concentração inibitória mínima foi definida como a menor concentração do extrato em microgramas por ml que inibiu visivelmente o crescimento dos micro-organismos. Resultados e discussão. Os extratos da água Caulerpa mexicana, obtido em Exano, apresentou os melhores resultados, com halo de inibição de 12,5 mm frente ao micro-organismo Micrococcus luteus, halo de 12,3 mm para a Pseudomonas aeruginosa e 11,3 mm para a Salmonella scelerasis, conforme apresentado na tabela. As cepas de Micrococcus luteus foram as mais sensíveis aos extratos. Eles apresentaram atividade tanto para bactérias gram-positivas quanto para bactérias gram-negativas, o que sugere a presença de componentes ativos com largo espectro de ação ou de diferentes componentes agindo em alvos distintos. O resultado positivo para as gram-negativas tem um significado que merece uma atenção especial, considerando que entre elas estão muitas bactérias resistentes aos antibióticos atuais. E para o teste antifúngico, o único solvente que apresentou uma inibição foi o Exano, com cerca de 7 mm de halo para o micro-organismo Candida glabrata. Para os testes utilizando a metodologia de microdiluição em caldo, o extrato em Exano da Caulerpa mexicana apresentou os melhores resultados, seguido pelo extrato em acetato de etila, sendo o resultado de melhor expressão o de acetato de etila contra a bactéria Micrococcus luteus, apresentando a menor concentração inibitória de 250 microgramas por ml. Considerações finais. De acordo com os dados obtidos, pode-se afirmar que os extratos possuem substâncias com atividade antimicrobiana. Devido ao atual cenário de pandemia, não foram realizados testes citotóxico e antioxidante como estava previsto. Com isso, sugere-se a continuidade dos estudos com extratos da Caulerpa mexicana. Aqui eu tenho alguns agradecimentos. Primeiramente a Deus por ter me concedido muita saúde para a realização desse trabalho. Agradeço também à Universidade do Estado da Bahia pela concessão da Bolsa Piscin, ao professor e orientador Dr. Edson de Jesus Marques por todo o apoio mesmo nesse período de pandemia e a todos os integrantes do Laboratório de Biologia Experimental da UNEB Campus 2, em especial a Alexandra de Jesus Correia por todo o incentivo. Aqui eu tenho algumas referências que eu utilizei na montagem desses slides. Muito obrigado, gente, pela atenção de todos vocês.